Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Você pediu o projeto de um painel de senha que você configura a senha que você quiser, mas não precisa utilizar programação. E ainda por cima, o usuário tem um tempo limite para digitar a senha e conseguir abrir uma fechadura, por exemplo. Esse é o projeto da aula de hoje, tá demais. Eu sei que você já vai querer clicar no like, que é importante, hein? Clique em gostei, compartilhe ao máximo esse conteúdo, uma aula muito bacana que abrange desde o iniciante até os mais experientes em eletrônica, um projeto muito interessante para analisarmos. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, é o primeiro link da descrição. Faça uma cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto e indutores toroidais também e outros produtos em toroid.com.br. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br. Faça aí o seu pedido, faça o seu cadastro, adicione seus componentes no carrinho para desenvolver muitos projetos. E na sua compra, utilize o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Já apresento de cara o diagrama esquemático completo do projeto desenhado no WRCAD. Fantástico esse circuito, todos podem montar. Parece um pouco complexo à primeira vista, mas você vai ver que é muito simples. E aí você configura a senha que você desejar a partir do conhecimento daqui. E também você pode definir se quer mais dígitos. Este circuito está configurado para 4 dígitos da sua senha. Você pode configurar para N dígitos, 5, 6, 7, 8, 3, um pouco menos se você quiser. É só entender a lógica que não tem erro nenhum. Eu já vou explicar para você. Eu lembro dos nossos cursos Hotmart, já dê uma olhada na descrição, depois confira, tem amplo conteúdo. Tem curso de osciloscópio, datasheet, tem KiCad, tem LT Spice, tem áudio amplificadores profissionais, análise teórica de amplificadores, então confira. Galera, é muito simples o funcionamento. Eu tenho aqui um 555 legendário já em sua configuração monoestável, ou seja, trabalhando como um timer. Isso pode ser observado no datasheet do fabricante. Pinos 6 e 7 interligados, esse resistor R1 com o capacitor C1 formam a minha base de tempo. Eu preciso apenas dar um pulso em low no pino 2, no pino de trigger, e assim a saída vai a nível lógico alto pelo tempo R1 vezes C1 vezes logaritmo natural de 3, que é aproximadamente 1,1. Já vou fazer o cálculo aqui, ó. 47.000 vezes 100 micro vezes 1,1. Dá aproximadamente 5 segundos. Então, o timer está configurado para este tempo. Eu tenho um pull-up aqui de 10K e eu tenho aqui uma label que é N01. E aqui está o segredinho para você configurar a sua senha. Eu já vou explicar melhor depois. Primeiro, entenda que este 555, quando ele receber um pulso em low no pino 2, sua saída vai a nível lógico alto. E a saída dele está ativando um segundo estágio também do 555 em monoestável. Por quê? Porque eu ativo o reset. O 555, quando tem nível lógico baixo no pino 4, que é o pino de reset, ele, independente do que ocorrer, sua saída não vai para nível lógico alto. Então, se o primeiro estágio não for acionado, ele estiver em low, o segundo estará bloqueado pelo primeiro. Concorda comigo? No entanto, se eu enviar o pulso em low, aqui eu tenho high, eu desabilito o reset, por consequência eu habilito este segundo 555, que ao receber um pulso em low em N02, pode levar a sua saída a nível lógico alto. Saída essa, você já entendeu o funcionamento, né? Eu tenho certeza disso. Mas vamos lá, saída essa que vai habilitar o terceiro estágio, que também é a mesma configuração.
Quando ele receber um pulse in low em N03, ele habilita a sua saída e vai desbloquear o quarto 555. Tá aqui ele, ó. O quarto 555 pode ser ativado agora com pulse in low em N04. Saída deste quarto 555 ainda high vai ativar um LED, esse LED aqui, e vai ativar um relé através do transistor driver Q1, o BC547. Vai saturar o transistor, conduz corrente do coletor pelo emissor, sentido convencional de circulação, ligando o relé, um relé de 6 volts. Eu estou utilizando 6 volts no circuito, tá certo? Você pode trabalhar com outras tensões até, é só trocar aí a tensão de trabalho do relé e do buzzer. Basicamente isso. Então, e observar a faixa de atuação dos circuitos integrados. D1 protege o sistema contra picos de tensão reversa da bobina do relé, famoso diodo de roda livre. E aí você percebeu o seguinte detalhe: para ativar esse relé pode ser utilizado para ligar uma solenoide, que vai ser uma trava eletrônica. Existem inclusive travas eletrônicas que você encontra prontas para utilização. Você alimenta aí com 12 volts ou 6 volts e elas desbloqueiam. Para ativar esse relé eu preciso digitar uma sequência correta, e aí está o segredo. Então aqui eu fiz N01, 02, 03, 04 para você saber que é essa sequência que você tem que seguir para conseguir ativar o relé. Veja que qualquer outra sequência, se eu clicar primeiro em um botão aqui no N02 e o 2 estiver com low no reset, não vai acontecer nada. Da mesma forma aqui no N03, então eu preciso necessariamente seguir esta lógica. 01, 02, 03 e 04. Utilizando botões, contato normalmente aberto, com um clique simples eu garanto então o disparo do 555 e ele segue essa sequência. Para configurar a senha é incrivelmente simples, é por hardware, galera, não tem software aqui, é só no hardware. Simplesmente você faz a ligação aqui. Aqui está o teclado, um teclado com a disposição aí semelhante a teclados matriciais. Eu tenho a tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui o asterisco, 0 e o sustenido. Então veja que a minha senha aqui, todos os botões tem um terminal ligado para o Terra, todos eles. Estão vendo aqui? Siga os fios, ó. Todos os botões têm um dos terminais ligados ao Terra. Significa que quando clico no botão, o outro terminal vai ter GND ou low. Então, o botão 4 está ligado no N01, o botão 3 no N02, o 2 no N03 e o 1 no N04. Então, esta senha é 4321. Aí, você percebeu que para configurar a senha que você quiser, é só trocar aqui a combinação que você desejar. Então, você quiser a senha 1, 2, 3, 4, você coloca aqui o N01, aqui o 02, aqui o 03, aqui o 04, e assim por diante para a senha que você quiser. Todos os demais botões estão em paralelo. Eu criei as labels que eu chamei aqui de fake, botão falso. Então, todos eles ficam ligados em paralelo, pois nós precisamos de um teclado completo. Não faz sentido você ter o seu painel de senha só com os botões que farão a sua senha. Assim facilita demais a descoberta da sequência lógica, tá certo? Uma desvantagem desse sistema: tal como ele está configurado no hardware, não permite eu criar uma senha com números repetidos. Por exemplo, quero que a minha senha seja 1123. Eu não posso criar uma senha com teclas repetidas, e essa é uma limitação desse sistema, pois diminui o número de combinações. Mas existem formas de fazer isso por hardware também. Quem é mais experiente em eletrônica pode pensar em alternativas para contornar esta limitação. No entanto, temos um conjunto bem grande de combinações utilizando apenas dígitos diferentes, em um conjunto de 4. E aí, para você aumentar, eu quero 6 dígitos na minha senha,
cada dígito a mais é um arranjo a mais de 555. Simples assim. Aí você pode achar que vai ficar muito grande o circuito. Se você utilizar a versão SMD do 555, ele não fica tão grande assim. Todos os demais componentes podem ser SMD também, sem problema algum, resistores e capacitores. A lógica toda é essa, então você já entendeu, é só configurar a sequência que você quer para acionar o N01 ao N04, acionando o relé, sem mistério. E aí nós temos mais um implemento que é para gerar um bip a cada tecla pressionada. Então eu estou utilizando aqui 4011, que é um CMOS, que também admite um range bacana de tensões, e as duas portas NAND estão ligadas ao N01, 02, 03 e 04. Uma porta NAND, quando eu tenho 0 em uma entrada, eu vou ter nível lógico alto na saída. Então qualquer tecla que eu pressionar, eu vou gerar um nível lógico alto nestas saídas, que vai saturar Q2 e vai ligar o meu buzzer, um buzzer contínuo de 6 volts. Então, com cada clique no botão, eu tenho um bip no buzzer, garantido pelo circuito. Então, para os botões fake, eu tenho uma terceira porta do 4011, cuja entrada, uma das entradas está com um pull-up para 6 volts, e a outra está aí ligada em todas as labels, em todos os botões que tem a label fake. Qualquer um dos outros botões que eu pressionar, vai soar o buzzer também, da mesma forma. Então, alguém que não conheça a senha, ele clicando nos botões não vai saber diferenciar se tem botão falso ou não no seu circuito. Então esse implemento também é bem bacana. E o 4011, como ele tem 4 portas NAND, sobrou uma, que a gente aterra as entradas aqui por boas práticas, para não gerar ruído desnecessário no circuito. Ou se você implementar um sistema de 4 dígitos para sua senha, você pode aproveitar esta porta, incluir aqui o N05, 06 e o pino 10 ser ligado aqui também junto com o 4 e com o 3 para acionar o buzzer. Bacana, né? Já ficou prontinho aí para 6 dígitos. Temos mais os capacitores de desacoplamento, como sempre, 100 nano para cada circuito integrado. É um circuito bem legal para aprender eletrônica, para trabalhar, para desenvolver, e um circuito que pode ter uma utilidade prática aí, tá certo? Recomendo que você monte, pelo menos tente fazer a simulação em um simulador que tenha o 555 para ver como funciona o circuito. Vai funcionar sem problema algum. E é isso, galera, explicação sem mais pormenores, porque já conhecemos muito bem o 555 em configuração monoestável, e espero que você tenha entendido a lógica. Acionamos em sequência 1, 2, 3 e 4 para acionar o relé. Como eles estão todos configurados para 5 segundos, o tempo total do ciclo será 5 segundos. Isso é um detalhe importante. O primeiro timer vai controlar toda a sequência, pois se o primeiro timer desliga, eu desligo necessariamente o segundo, que vai provocar então o desligamento imediato do terceiro, que vai provocar o desligamento imediato do quarto. Isso é legal, que é uma medida de segurança também, que o usuário tem aquele tempo específico para digitar a sequência e então liberar aí a trava do circuito. Do contrário, ele estará sempre desarmando tudo. Então, muito bacana também isso. Nesse caso são 5 segundos. Eu acredito que seja mais do que o suficiente para digitar 4 dígitos e ainda ter uns segundos extra para manter a trava armada. O relé dispara e a trava eletrônica desliga. Tá certo? Vamos para a prática ver isso aqui funcionando. Um circuito bem legal e divertido. Venha comigo! Circuito completamente montado, montei tudo aqui em protoboard para o nosso teste. É um circuito bem interessante, pois este tipo de projeto também funciona para os iniciantes,
quanto para os mais experientes em eletrônica e tem uma utilidade prática. Gosto bastante deste tipo de aplicação. Também é um circuito que não requer instrumentos para você validar o seu funcionamento, por isso que é ideal para o iniciante. Você pode verificar conectando LEDs nas saídas de cada um dos 555s. Eu tenho aqui no caso apenas no último, pois nos demais depois veremos no osciloscópio o sinal, só para você ver todos indo a nível lógico alto e todos desligando junto com o primeiro. Perfeito? Então a sequência fica neste sentido aqui. Este botão, depois este, depois este, depois este. E aí eu aciono a saída do último 555, que vai acionar aqui o relé. Este relé pode ser responsável por ligar uma solenoide, uma trava eletrônica, uma fechadura eletrônica. E a cada clique do botão nós temos um bip soando aqui no buzzer, que é verificado pelo circuito integrado 4011, que tem as portas NAND, como vimos na parte teórica do vídeo. Este botão aqui é um botão fake. Na realidade ele tem apenas a função de soar o buzzer. Como dito também na parte teórica, você vai ter um teclado convencional. Então você seleciona as teclas que você deseja para a senha, conecta elas na sequência desejada aos 555s que tem a sequência de acionamento, e aí você tem um painel de senha que funciona, que é estável, que é seguro e de quebra simples de montar, pois não requer programação, não requer um conhecimento avançado. Tá aí um projeto bem bacana que vamos testar agora para validar o seu funcionamento. Eu vou fazer a conexão da fonte, nós vamos alimentar com 6 volts. O projeto permite outros tipos de alimentação, pois os circuitos integrados também suportam isso, só que alterando a alimentação, por exemplo, para 12 volts, você precisa trocar o buzzer, precisa de um buzzer para 12 e precisa de um relé para 12. Apenas este é o cuidado que você tem que ter. Estou conectando aqui o canal 2 da fonte de bancada, eu vou configurar ela para 6 volts e vou limitar a sua corrente aí em uns 150 mA, acredito que não vamos precisar de tanto. No repouso, vamos verificar agora o consumo do circuito. Liberei a saída, nós temos apenas 14 mA de consumo sem acionar nenhum botão nem nada. Eu vou clicar em um botão, você já ouve o buzzer soando, e se eu manter pressionado o botão, ele segue soando o seu som. Então o buzzer ativado dá em torno aí de 60 mA. Mas a tendência é que o usuário dê cliques simples em cada tecla. Maravilha, agora vamos ver se está funcionando de fato o circuito. Conforme dito, é uma coisa lógica que a sua senha não estará distribuída na sequência, um botão atrás do outro, como eu organizei aqui na protoboard. Eu apenas montei para validar o funcionamento do circuito. No seu projeto final você terá o circuito lógico em uma placa universal, por exemplo, e um teclado numérico, um teclado tradicional de um painel, como se fosse um teclado matricial mesmo. Então as sequências numéricas, e aí você define a sua senha de forma muito fácil, é só conectar. Eu quero que o primeiro dígito seja 4, então você conecta o botão 4 aqui ao primeiro 555, vamos supor que o segundo seja 3, daí eu conecto o 3 aqui, o terceiro 2, conecto o 2 aqui, e por fim o 1, conecto o 1 aqui, e aí você tem a senha 4321, bem simples. Os demais botões você pode ligar todos em paralelo com esta lógica aqui, apenas para que eles também acionem o buzzer, para que fique todos os botões com o mesmo efeito ao clicar. Tanto é que, clicando aqui, ó, eu clico qualquer sequência desejada, não tem o acionamento, ó. Sem acionamento algum. Se eu clicar a sequência correta, que é seguir aqui a sequência, quando eu chegar no quarto botão, o LED acende e o relé dispara. Você provavelmente não vai ouvir o relé disparar, só que quando apagar o LED você vai ouvir o relé desligando,
pois não teremos o buzzer soando ao mesmo tempo. Ao ligar o relé, o buzzer ainda estará soando. Então observe, vou digitar a senha correta, acionou o LED, depois de uns segundos, apaga e o relé desliga. Não sei se você conseguiu ouvir o relé. Vamos de novo. Aí, acredito que conseguiu escutar lá no fundo o clique bacana do relé. Então está em pleno funcionamento este circuito. Um circuito bem interessante mesmo de funcionar. E o mais legal desse circuito é que, além de termos apenas hardware, nós temos diversas possibilidades, pois você pode tornar o acerto mais difícil diminuindo os tempos dos timers com o 555. Colocar tudo para 3 segundos, o usuário vai ter que digitar mais rápido para conseguir garantir que seja acionado o relé, ativando a solenoide, ativando a fechadura eletrônica. Então, tem muitas possibilidades com este circuito simples. E funcionando perfeitamente, como você pode ver, não importa a sequência que eu faça, ele só dispara quando eu fizer a sequência correta. Canais do osciloscópio devidamente ligados nas respectivas saídas. Nós vamos analisar então o que acontece. Quando eu acionar aqui qualquer botão que não siga a sequência... um detalhe, eu desliguei aqui o buzzer, tirei o transistor dele apenas para não ficar apitando toda hora, tá certo? Mas o circuito já está ligado. Então olha só, não tem acionamento. Quando eu começo pelo primeiro, então clicando aqui, saiu. Então ativou a saída do 555 por em torno de 5 segundos, depois desligou. Note que depois que desligou, o segundo não é ativo. Então cliquei de novo no primeiro, cliquei no segundo, veja que agora acionou o segundo. Quando desligar, e os dois vão desligar juntos, agora o terceiro não aciona mais, pois está bloqueado. E o quarto também não, e o segundo de novo não está habilitado. Então, novamente, primeiro, agora habilitei o segundo, agora habilitei o terceiro. Então tenho 3 em nível alto, os 3 desligam juntos e de novo bloqueei todos os demais. E aí, seguindo a nossa sequência, cliquei na senha na ordem correta, eu tenho o acionamento dos 4 e desliga ao final da contagem do primeiro. E aí que está o segredo. O primeiro timer é o que vai reger todos os outros, é ele que determina o tempo geral de ativação de todo o processo. Então, além de digitarmos a senha antes do final do tempo, nós precisamos completá-la pelo menos com alguns segundos de vantagem para dar tempo de, digamos, desligou a trave eletrônica e eu conseguir abrir a porta desejada. Compreende? Então é assim que funciona um sistema totalmente simples, mas muito confiável, que vai, sem dúvida alguma, funcionar aí. Recomendo que todos montem este circuito, pois não tem erro. Tá aí, show de bola. Painel de senha utilizando o legendário 555 é demais, muito bacana isso. A eletrônica clássica nunca decepciona. Clássica de sexta no seu WR Kits Channel, por favor comente aqui embaixo. Gosta de mais aplicações assim? Deixe seu feedback que podemos trazer sempre que possível. Por favor avalie o vídeo aí, deixe o seu like, deixe o seu feedback. Mais um projeto aqui no seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal, nos siga nas demais redes sociais aqui na descrição, clicando em mostrar mais. Você tem aí os nossos demais meios, as nossas demais redes, tem o Instagram, tem o Telegram, tem o Twitter, tem o Facebook, fanpage, então confira. E é claro, os nossos cursos Hotmart, invista no seu conhecimento, um amplo conteúdo exclusivo. Valeu sua audiência, bons projetos, um ótimo final de semana, um abração e até a próxima.